Bom dia. Espero que já tenham tomado o vosso cafezinho, o vosso chá. Espero que não haja ninguém aqui sem comer, que possa desfalecer durante o culto. Queremos que todos se mantenham animados, que todos possam estar preparados para ouvirmos a palavra de Deus, para nos dirigirmos a Ele e, sobretudo, para o adorarmos. Nós estamos aqui com esse propósito, adorá-lo em espírito e em verdade. E que haja em cada um de nós um adorador. Que todos nós possamos estar aqui para honrar aquele que nos deu a vida, para honrarmos aquele que nos tem sustentado até hoje. Aquele que prometeu estar conosco e está e continuará a estar, porque Deus é fiel. Deus não muda e por isso nós aqui estamos para lhe tributar toda a honra e toda a glória. E queremos, no início deste culto, saudar a todos os irmãos e amigos com a graça e a paz de Deus. Também dar-vos as boas-vindas. Espero que se sintam bem no nosso meio. É bom poder rever outros irmãos que já não víamos há algum tempo. Ali aquele casal que em 2019 teve-nos a visitar e agora está conosco. E esperamos que Deus possa conduzir os vossos passos e que possa então alcançar aquilo que desejam. Mas queria saber se está alguém pela primeira vez conosco hoje. Se não se importar de ficar de pé, nos dizer o seu nome. Eu pedia então que fizessem. Apresenta-te então. Eu sou Felipe, sou do Brasil e estou aqui há 3 anos. Muito bem. Bem-vindo. Pronto. Muito bem. São ambos bem-vindos. Que Deus vos possa abençoar. E queremos deixar convosco algumas informações. Queremos lembrar os cultos de quarta-feira. Culto de oração e estudo bíblico. Nós podemos fazê-lo presencialmente, às 16 horas aqui, mas também podemos fazer através da internet, do Zoom. Que boa plataforma nós temos para podermos ter acesso uns aos outros. Então, às 19 horas nós temos a reunião de oração e estudo bíblico através desta plataforma. Lembrar, no sábado temos então a aula de música às 14h30. Alunos, não se esqueçam, só em caso contrário nós vamos estar a afirmar que não há, mas eu gosto sempre de reafirmar que há, não é? É bom para que os alunos possam estudar, trazer os trabalhos de casa feitos, para que o professor então possa estar cada vez mais motivado para vos dar trabalho, porque trabalho puxa trabalho. Então é bom, porque também é a forma de aprenderem. Também no próximo sábado nós vamos ter o nosso encontro de casais às 17 horas. Então teremos este encontro, como temos vindo a anunciar, terá como tema emoções à flor da pele. Todos nós somos seres emocionais e por vezes não sabemos lidar com as nossas emoções e tampouco lidar com as emoções do outro. E quando estamos casados, nós temos que viver debaixo do mesmo teto, dormir numa mesma cama, e às vezes não é fácil essa situação de intimidade. Por isso é bom nós procurarmos entender as nossas emoções, saber lidar com elas e saber também lidar com as do nosso cônjuge. Então será no próximo sábado às 17 horas que nós vamos ter então o nosso encontro de casais. Como eu disse, vamos ter 2 abordagens. Uma abordagem clínica com uma irmã psicóloga, a irmã Alete Castro, e uma abordagem pastoral com o seu marido, que é pastor, que foi pastor durante vários anos na Igreja Batista ali da Caravela, ali nos Açores, e estarão conosco então para nos falarem. É um casal que tem experiência nesta área. Eles têm um ministério que é designado Pit Stop, onde então os casais podem parar, podem recarregar forças, podem também encontrar orientação para o ministério. Não é apenas vocacionado para pastores, mas é vocacionado para líderes, e eles têm feito esse ministério. Então, no próximo sábado às 17 horas, e peço aos casais que ou possam trazer um doce ou um salgado para colocarmos sobre a mesa,
o nosso desejo também depois é termos um tempo de convívio para nos conhecermos um pouco melhor. Então será um bom tempo, então no próximo sábado às 17 horas. No domingo nós vamos ter o Dia das Mães. No segundo domingo de maio é quando nós celebramos o Dia das Mães e vamos também ter a cerimônia das rosas. E se os irmãos que têm as mães vivas quiserem trazer uma rosa vermelha, então será bom. E as que têm a mãe falecida, como é o meu caso, então uma rosa branca, para assinalarmos isso, para lembrarmos as nossas mães, para darmos graças a Deus pelas mães que nos deu. E orar pelas mães também, orar pelos pais que Deus também nos concedeu. Então será no próximo domingo, no culto das 11h30, que nós vamos ter então esta celebração. E depois no domingo dia 21, ou seja, de hoje a 2 semanas, nós teremos as profissões de fé dos irmãos que desejam ser batizados. Será depois do culto, nós então iremos convidar os membros da igreja para ficarem presentes, a fim de que então possam ouvir os irmãos que desejam ser batizados, e caso então a igreja se manifeste positivamente, então os batismos serão no dia 28. Nós contamos no dia 28 ter conosco o pastor Alexandre para nos trazer a mensagem do Senhor. Ele foi convidado, aceitou o convite, agora só depende da situação dele, de saúde dele. Vamos então orar para que então possa ser um dia de festa, um dia de celebração, ao presenciarmos esse testemunho dos irmãos que vão ser apresentados em profissão de fé. Então estes são alguns assuntos, algumas informações que queremos deixar convosco, e vamos orar agora neste momento. Vamos orar pela irmã Rita Domingues, ela está internada desde a semana passada. Vamos orar então pela recuperação desta irmã. É uma situação delicada, a família tem que tomar decisões, então que Deus possa dar sabedoria à família neste contexto difícil no qual está. Vamos orar também pela família, para que Deus possa estar a consolar estes nossos irmãos. Vamos orar também por outros. Hoje temos a falta de alguns irmãos. O irmão Mota e a irmã Marília estão no aniversário da Igreja Batista em Chança. Estão lá a representar a igreja, e outros irmãos também não se encontram conosco. Vamos orar então por aqueles que estão doentes, para que Deus possa estar a operar. E por que não aproveitar o tempo de prelúdio para nós estarmos então a fazê-la, dirigir-nos a Deus em oração por estes e outros assuntos, e orar também por este culto, para que Deus nos possa falar.
ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E é isso que nós vamos estar agora a dizer ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. E quero vos convidar a ficar de pé para juntos cantarmos este cântico. Nós vamos cantá-lo todo até ao fim. Depois haverá um tempo de interlúdio, para que então nós, em oferta de amor, de adoração ao nosso Deus, possamos vir à frente e dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas.
E vamos continuar a louvar o nosso Deus agora dizendo: quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé. Viver no que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Então vamos cantar juntos este cântico.
Que assim possa ser, que possamos viver uma fé verdadeira. Podem fazer o fosse sentarem. Queríamos convidar aqui às frente as crianças, juntamente também com as irmãs que hoje vão estar com elas. Quando for a altura, depois da ceia, as irmãs estarão a voltar para participar da ceia do Senhor. Mas enquanto for o tempo da mensagem, então, estas nossas crianças, juntamente com as irmãs, estarão na sala ao lado. Então vamos continuar o nosso louvor a Deus, agradecendo aquilo que Deus tem feito, agradecendo também estas maravilhosas crianças, estas irmãs também, que vão cuidar delas. Eu quero convidar um dos irmãos que sinta desejo de nos dirigir a Deus em oração neste momento, que o possa fazer. Louvar, Pai, agradecer pelas crianças que nesse momento se encontram à frente, Senhor. Nós pedimos que tu possas guardar, que tu possas abençoar a família, os professores que vão ter com eles dar o alento de estudar a tua palavra em vizinho para que possa crescer essa vida que tu tens no Senhor. Também agradecemos, Pai, pela vida do oferta que foi em breve, para que a tua obra seja executada, seja exercida do teu nome, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por tudo que tens feito. E nós queremos louvar, Senhor, com toda a honra, no fundo do nosso coração, para que seja muito abençoado. E quero entregar também o pastor que vai nos dar a tua palavra, possa dar graça, bênção e sabedoria para todos, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, e por tudo que nos dá essa graça. Em nome do amor de Jesus. Então, bom culto para nossas crianças, para nossas irmãs. Queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, e vamos ler apenas um versículo. Depois nós vamos voltar a esta carta em mais alguns momentos, mas queremos ler este versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E diz assim o texto bíblico: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Estamos em maio. E maio, a nível nacional e a nível da nossa igreja, é o mês da família. E por isso, ao longo destes domingos, nós vamos falar sobre a família. Vamos falar sobre os elementos da família. No entanto, hoje gostava de falar de uma forma geral, falando-vos e apresentando-vos uma família saudável. Não confundir uma família saudável com uma família perfeita. Não era uma família perfeita, tinha também situações que condicionavam a sua perfeição, assim como também acontece em cada família aqui representada. E é claro que todos nós queremos ter casamentos saudáveis. Quando nós casamos, nós queremos que o nosso casamento seja saudável, seja um casamento idealizado por nós ao longo dos tempos. Queremos também que a nossa família seja saudável. Quando nós pensamos em ter filhos, pensamos que eles sejam saudáveis fisicamente, mas pensamos também que eles conosco possam constituir uma família saudável. Queremos igrejas saudáveis também. No entanto, nem sempre, ou muito dificilmente, nós conseguimos alcançar. Por mais esforço que nós façamos, por mais que nós nos empenhamos
empenhemos, nós sentimos-nos incapazes, diante das circunstâncias, diante dos momentos, para criar um ambiente saudável. E temos, naturalmente, que fazer a nossa parte, mas reconhecemos que a nossa parte não é suficiente. E não é suficiente porque casamentos saudáveis, famílias saudáveis, igrejas saudáveis, só com o Senhor. Só com Ele é que é possível nós chegarmos lá. Só Ele. Só com Ele. Aliás, os irmãos conhecem bem o texto de Salomão, no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a sentinela, em vão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E acrescenta: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E quem escreveu esse texto, Salomão, sabia muito bem do que estava a falar. Era um homem poderoso, era um homem rico, mas que apesar de todo o seu poder, de toda a sua riqueza, debateu-se com casamentos. Casamentos não bons, casamentos que arruinaram a sua própria vida. Ele foi um homem que tentou com seus próprios esforços conseguir uma família saudável. Mas não conseguiu. E não apenas não conseguiu, mas foi uma tremenda desilusão. Uma tremenda tristeza a ponto dele referir isso em Eclesiastes. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ela reconheceu que tudo aquilo que ele tinha feito, todos os casamentos que ele tinha contraído, resultou em tristeza, vaidade. E tudo isso aconteceu porque ele não seguiu a orientação de Deus. Tudo isso aconteceu porque ele misturou-se com mulheres de outros povos, com mulheres pagãs que mudaram o seu coração, que o levaram a cultuar outros deuses, a construir altares para outros ídolos. Desviaram o seu coração de Deus. E por isso, a sua grande tristeza no fim da sua vida, por causa de ter desobedecido a Deus. E quando nós pensamos em famílias saudáveis, nós temos que pensar que só Deus sabe como nós sermos famílias saudáveis, famílias equilibradas. Porque foi Ele que nos criou. E tendo Ele nos criado, Ele sabe, Ele tem um manual. Ele sabe como é que nós devemos viver para que então as coisas aconteçam. No entanto, a família foi tremendamente afetada e é tremendamente afetada pelo pecado. Quando Adão e Eva pecaram, começou a surgir conflitos conjugais. Senhor, a mulher que tu me deste, começou a lançar-se culpas uns para os outros. Surgiu problemas também familiares entre os irmãos. Caim matou Abel. E o pecado tem arruinado famílias. O pecado tem destruído relacionamentos. O pecado tem tornado as famílias doentes. Muito doentes. Algumas cronicamente doentes. Só Deus sabe. Só Deus sabe como a família pode ser saudável. Infelizmente, nós vivemos num mundo que apresenta outras alternativas à família tradicional. Outros valores, outras orientações sexuais contra a natura. São várias as figuras públicas que promovem esses relacionamentos contra a natura. São várias as figuras públicas que a defendem e que procuram levar isso para o contexto da escola. São algumas as figuras religiosas que as aceitam e dão a sua bênção. E isso leva a uma transformação significativa na própria sociedade.
Aquilo que antes era normal, parece que hoje está a se tornar anormal. O normal é um casamento heterossexual entre um homem e uma mulher. Mas às vezes nós vemos, parece que isso já está a ser anormal. Hoje fala-se mais à vontade, fala-se com mais requinte, fala-se com mais prazer de um casamento homossexual de um casamento heterossexual. Nós vivemos num mundo em que essas inversões estão aí. São casos que são aplaudidos e são seguidos. No entanto, nós sabemos que esses relacionamentos são consequência do pecado. E não há como dar a bênção a esses relacionamentos. Não há como associar a alguns pastores que dão a bênção a esse tipo de relacionamento. Porque claramente o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 26 e 27, pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpezas e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Nós vivemos num mundo assim. Nós construímos famílias num mundo assim. Nós construímos igrejas num mundo assim. Como, portanto, ser uma família saudável num contexto assim? Como então ser diferente de outras famílias? Como? Este texto que nós lemos apresenta-nos duas mulheres. Apresenta-nos duas gerações. Eunice e Lloyd. E vejam o que elas partilharam. Vejam a maneira de viver delas e o ensino que elas deram a Timóteo. Pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então encontramos aí o primeiro ponto. Partilha da palavra e da fé. Mulheres que se preocuparam com isso. Mulheres que olharam para Timóteo e investiram em Timóteo. Mulheres que certamente tinham outras coisas a fazer. Podiam ter dado outros ensinos a Timóteo. Mas não. Preocuparam-se com a partilha da palavra e da fé. Mulheres que partilharam os ensinamentos bíblicos. Porque reparem um pouco mais à frente, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, tens seguido, versículo 14, desculpa. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Desde a infância sabes as sagradas letras. Quem é que lhe transmitiu? Senão estas duas mulheres. Estas duas mulheres que não viviam num contexto fácil. Era difícil a missão destas mulheres. Porque elas moravam em Listra. E Listra era uma cidade idólatra. Uma cidade onde quiseram adorar Paulo e Barnabé. Depois dele ter feito aquele milagre curando o coxo de nascença. Uma cidade mergulhada na idolatria. Uma cidade com outros valores que não os cristãos. Mas elas viviam aí. Elas não saíram da sua cidade. Elas marcaram a diferença na cidade em que estavam. Uma colônia entregue à idolatria. Elas também tinham uma outra dificuldade dentro de portas. O pai de Timóteo não era judeu, era grego. Claramente o texto nos fala sobre isso, em Atos 16:1 era grego. Logo, não tinha qualquer preocupação, não tinha ele bases para ensinar a palavra a Timóteo. E elas tiveram que fazer, independentemente
do pai de Timóteo. Não sabemos se o pai de Timóteo colocou alguma dificuldade, isso o texto não nos diz. Mas elas tiveram, por si sós, de fazer esse trabalho. E vejam que o pai de Timóteo não estava minimamente preocupado com as doutrinas judaicas, com aquilo que a palavra de Deus dizia. Porque Timóteo ainda não tinha sido circuncidado. Ainda não tinha. Se o pai de Timóteo se preocupasse, teria então feito como a sua mãe e a sua avó possivelmente pretendiam. Tanto que é Paulo depois que vai circuncidar Timóteo. Então tiveram que se debater com um problema interno. Mas vemos que elas já estavam focadas. Elas estavam focadas no seu ministério. Tanto que o próprio nome já mostra qual é o objetivo destas mulheres. Timóteo significa aquele que honra a Deus. Eles colocaram um nome de peso naquela criança. Eles olharam para aquela pessoa e pensaram, este vai ser um homem que vai honrar a Deus. E elas não deixaram que isso acontecesse por acaso. Não, elas fizeram a sua parte. Elas assumiram a responsabilidade de educar Timóteo no caminho do Senhor. Duas mulheres que se envolveram nesta educação. Mulheres que não fizeram apenas através de palavras, mas fizeram através da sua vida. Paulo chama a atenção de Timóteo, olha para a fé não fingida que primeiramente houve em tua mãe Eunice e em tua avó Loide. Paulo olhava para aquelas mulheres e via a fé autêntica que elas tinham. Uma fé genuína. Uma fé que elas partilharam com Timóteo. Ensinaram as Escrituras, viveram as Escrituras, viveram a palavra. E isso fez a diferença. E no mundo em que nós vivemos, nós temos que estar preocupados em fazermos a nossa parte. E o que é a nossa parte em relação aos nossos filhos? É partilhar a fé e a palavra. É partilhar a semente. Porque outros vão fazê-lo. E é bom que eles também nos ouçam para poderem comparar. É bom que eles também ouçam para que aquela semente que foi ali plantada possa germinar. Se nós esperarmos que as coisas aconteçam por acaso, o mundo vai levá-los. O mundo vai abraçá-los. O mundo vai ensinar-lhes aquilo que quer ensinar-lhes. Não vai ensinar aquilo que é correto. Não vai ensinar aquilo que pode contribuir para que eles sejam saudáveis. Às vezes nós achamos que falar de sexualidade é um tabu. Mas o mundo fala. E apresenta uma sexualidade distorcida daquela que a Bíblia apresenta. Nós temos que falar de todos os temas, por mais difíceis que sejam. Preparar os nossos filhos para se depararem com ideologias, para se depararem com ensinos que são contrários. Eles não vão encontrar no mundo ensinos semelhantes ao da Bíblia, não. Contrários. E se nós não os prepararmos, não nos admiremos que mais tarde os percamos para o mundo. Que mais tarde venhamos a lamentar o não ter feito da nossa parte. E não podemos culpar Deus por isso. Não podemos culpar a igreja por isso. Temos que olhar para nós. Estas mulheres partilharam da palavra e da fé. E nós vemos como isso produziu resultados. Que belo testemunho. Reparem o testemunho que nós encontramos acerca de Timóteo em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 2. Temos aí esse testemunho impressionante. Diz assim, versículo 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo,
filho de uma judia crente. Reparem a adjetivação. Judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Davam bom testemunho. Testemunhavam deste jovem. Era um jovem, mas davam bom testemunho. Falavam bem dele. Não apenas da sua cidade, Listra, mas também a cidade vizinha, Icônio. Era um jovem que era apreciado. Era um jovem em quem a sociedade punha os olhos. E possivelmente alguns pais olhavam para aquele jovem e diziam: quem me dera que os meus filhos fossem assim. Como eu desejava que o meu filho fosse como Timóteo. Mas para que isso acontecesse, Lloyd e Eunice investiram nela. Não os deixaram Deus dará. Não deixaram eles caminhar sem orientação. Fizeram-no. E como nós gostamos que falem bem dos nossos filhos. É bom, é sinal que o nosso trabalho foi bem feito. Mas muito mais nós desejamos que os nossos filhos possam ser tocados pelo Espírito Santo e possam ser salvos. E nós encontramos também o testemunho de Paulo em Filipenses capítulo 2. Convido-vos também a irmos a este texto, em que Paulo também vai falar de Timóteo de uma forma tão carinhosa, realçando alguns atributos de Timóteo. Filipenses capítulo 2, do versículo 19 a 22. Filipenses 2, 19 a 22 diz o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque, agora vejam razões. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Um homem que se preocupava-se sinceramente com a situação do povo de Deus. Vejam esta palavra, versículo 20, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Não era alguém que pensava nele próprio, que pensava nos seus interesses, não. Ele servia aos outros. Ele chegava aos outros. Aquelas mulheres ensinaram-no muito bem. Ensinaram-no a valorizar os outros, a fazer pelos outros aquilo que desejavam que fizesse por ele. Era alguém que não buscava os seus interesses, buscava os interesses de Cristo, como diz o versículo 21. Foi alguém provado, alguém digno de confiança. Paulo olhava para este jovem e dava um bom testemunho dele. Era um jovem de confiança. Era um jovem em quem Paulo podia dizer: olha, cuida desta igreja. Paulo confiava em Timóteo. E os méritos não são de Paulo. Os méritos são da sua mãe e da sua avó. Foram elas. Foram elas que partilharam. Foi por causa delas, por causa do investimento delas, certamente por causa das orações delas, que Timóteo se tornou assim. Alguém que agradava, alguém que honrava a Deus. E temos também o resultado. Não apenas produziu testemunho, mas também há resultado. Vemos que Timóteo foi consagrado ao ministério pastoral, respondeu à chamada de Deus. É claro que educar os nossos filhos no caminho do Senhor não quer dizer que nós vamos educá-los para ser pastores. Deus chama uns para pastores. Não quer dizer que eles vão automaticamente ser pastores, nada disso. Mas o que nós desejamos é que eles possam responder à chamada de Deus. E vemos o que aconteceu.
voltamos ao versículo 6, a 2 Timóteo 1, versículo 6. Por esta razão, diz o apóstolo Paulo, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Um homem que tornou-se um servo de Deus. Um homem que valorizou mais o trabalho do Senhor do que os seus próprios interesses objetivos. Um homem que caminhou lado a lado com Paulo. Quando nós olhamos para a segunda e terceira viagem missionária de Paulo, nós vemos lá Timóteo. Timóteo está lado a lado com Paulo. Timóteo não se preocupou em sair da sua terra, da sua parentela, para o lugar aonde Deus o queria. Ele foi. E aquelas mulheres abriram mão de Timóteo para que ele servisse ao Senhor e servisse juntamente com Paulo. Vemos que não apenas acompanhou Paulo, mas foi, podemos dizer, o braço direito de Paulo. O braço direito. Quando surgia alguma dificuldade numa igreja, em quem que ele pensava? Timóteo. Aconteceu isso quando surgiu aquele problema em Corinto. Quem que ele envia? Timóteo. E envia-o a uma igreja difícil. Envia-o a uma igreja cheia de problemas. Mas ele sabia que Timóteo podia cumprir muito bem aquela missão. Era um homem bem formado. Era um homem que tinha sido preparado para as maiores adversidades. Aquelas mulheres o prepararam para isso. Em Tessalônica, ele foi lá também. Ele foi também a Filipos e foi deixado em Éfeso. Foi deixado em Éfeso, como vemos na primeira carta, para organizar a igreja. Agora vejam, Paulo confiava em Timóteo para chegar lá e organizar a igreja. Por a igreja andar, ele tinha o Timóteo em autoestima. Um servo de Deus. Um servo de Deus que cresceu num ambiente onde houve a preocupação de ser educado, de ter testemunhas vivas de como é viver a fé. E nós só podemos ter famílias saudáveis se nós falarmos e vivermos aquilo que pregamos. Nós há um pouco cantamos viver, quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver no que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. É importante. É importante que nós vivamos uma fé fingida. Uma fé autêntica. E, sobretudo, que o façamos no seio da nossa casa. No nosso lar. Porque eles são os primeiros a observar-nos. São os primeiros a juizar-nos. E podem ser os primeiros também a afastarem-se. Se nós não fizermos a nossa parte. E por isso que nós possamos construir a nossa família no Senhor. Os nossos esforços, mas no Senhor. Fazendo a nossa parte no Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Nós não somos super-homens, não somos super-mulheres, não somos super-pai ou super-mãe, mas que nós possamos ser servos de Deus, preocupados com nossos filhos, preocupados com famílias saudáveis, com filhos saudáveis, para que construam famílias saudáveis. Esta é a nossa missão, é a nossa parte. E que Deus nos oriente, que Deus nos ajude a fazermos a diferença na nossa casa, para que o mundo não roube os nossos filhos, mas para que os nossos filhos façam diferença no mundo em questão. Amém?
E como família de Deus, nós vamos participar deste memorial. Jesus instituiu para que os seus filhos pudessem dele participar, pudessem se lembrar daquilo que Cristo fez em favor deles. E por isso nós, mês após mês, no primeiro domingo de cada mês, então, nós participamos deste memorial. Nós fazemos como Jesus nos ordenou fazer isto em memória de mim. É em memória dele que nós vamos estar a participar deste memorial. É em memória dele que nós, então, vamos estar unidos à volta da mesa, para então lembrarmos que ele foi à cruz morrer por nós, ao terceiro dia ressuscitou, e um dia há de voltar para nos levar para junto de si. E queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, e pedia desde já ao irmão Eduardo e à irmã Hilda que pudessem se preparar para nos ajudar na distribuição do pão e do vinho. 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler esse texto na qual Paulo, então, mostra aos crentes em Corinto como eles deviam participar deste memorial. 1 Coríntios 11, de 23 a 28. Diz assim o texto bíblico: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que nós não possamos participar indignamente do corpo e do sangue, do pão e do vinho. Que nós possamos participar como filhos de Deus, participar dando glórias ao Senhor. Então, os irmãos vão distribuir o pão. Hoje, como foi decretado o fim da pandemia, hoje não vamos distribuir os guardanapos. Hoje os irmãos já vão distribuir diretamente nas vossas mãos, devido então a essa abertura que existiu. Mas como diz o texto bíblico, e tendo dado graças, o partiu e deu. Então vamos dar graça ao Senhor. Vamos agradecer pela sua entrega em favor de nós. E quero convidar a irmã Hilda para nos dirigir nesta oração. Nosso bom Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, e muito gratos, Senhor, por podermos participar da tua mesa, Senhor, e mais uma vez lembrar a morte do Senhor Jesus e a sua entrega por nós. Obrigada por tão grande amor, Senhor, com que nos amaste e com que nos amas, Senhor. E que também os nossos corações, Senhor, possam corresponder a esse amor, Senhor, e nas nossas ações, Senhor, nós possamos também espelhar o amor, Senhor, que tu tens por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto os irmãos vão estar a distribuir o pão, nós vamos cantar o cântico com vinho e pão.
em memória de Jesus Cristo. Participemos do pão. Enquanto os irmãos vão estar a distribuir o vinho, nós vamos cantar as duas primeiras estrofes do hino ao Deus de amor e de imensa bondade. Queria vos convidar a ficarem de pé e queria convidar também o irmão Técio para nos poder dirigir nesta oração. Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade e, acima de tudo, pela salvação que podemos ter através da tua morte expiatória na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque nós, quando fazemos este memorial, que é um dos grandes memoriais que insere o nosso processo da salvação, convoca-nos também para uma vida libertária, uma vida santificada, uma vida de compromisso, mas, acima de tudo, uma vida de proclamação do teu amor, do teu evangelho para o mundo perdido. Sabemos que muitas das vezes ficamos aquém deste desafio espiritual, por isso também pedimos-te perdão, Senhor, que possas continuar a estar connosco, dando-nos forças, dando-nos capacidade, mas, acima de tudo, discernimento para continuarmos a viver neste mundo perigoso, mundo que está, enfim, cercado de guerras, de problemas, de desencontros e de muitas outras situações que nos transcendem. Mas nós sabemos que temos paz em ti, temos o teu perdão, temos, acima de tudo, o teu amor e a tua salvação. Por isso nós estamos tranquilos com tudo aquilo que vamos vivendo, quer sejam as coisas boas ou as coisas menos boas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, orienta-nos, Senhor. Lembramos todos aqueles que estão a passar situações difíceis no nosso meio, Senhor. Lembramos a nossa irmã Rita Domingos, Senhor, e toda a sua família, Deus. Tu sabes todas as coisas. É uma irmã que tem vivido conosco aqui
e tem dado um poderoso testemunho no nosso meio. Agora está numa situação debilitada, mas mesmo assim confiamos no teu poder para restaurar a sua saúde. Senhor. Estendemos as nossas orações para todos os outros irmãos que estão acamados, aqueles que nós sabemos, outros que não sabemos, cada um com as suas dificuldades. Lembramos também os pobres, as viúvas e também os estrangeiros, Senhor, aqueles que estão indocumentados no nosso meio e que estão desempregados, que precisam de trabalho para poder ter pão de cada dia, Senhor. Nós vivemos, Senhor, com situações de adversidades no nosso meio. Por isso pedimos a tua intervenção, a tua urgente intervenção para poder ajudar-nos, Senhor, a ultrapassar estes problemas. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus que tem todo o poder no céu e na terra, Deus que ouve as nossas orações, é no nome bendito de Jesus Cristo que tudo te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho. Vamos continuar a cantar o hino 32. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o fosse sentar e vamos ouvir o pós-lúdio.
Obrigado, Filipe, pelo teu contributo neste culto. Que Deus possa estar orientado em tudo. Uma boa semana para todos vós e que Deus vos abençoe. Amém.